Olá, meu nome é Márcio Meira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil. A minha igreja é a Catedral Comunhão, em João Pessoa, na Paraíba. Sim, moro no Nordeste desse lindo país, faço parte da Rede Inspire com muita alegria. Sou casado com a pastora Linda, tenho 2 filhas, Débora e Ruth. Inclusive, Ruth fez o IC College aqui na Igreja da Cidade. E é uma alegria poder compartilhar com você uma palavra devocional, uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Você já ouviu falar da história de um homem chamado Mordecai Ham? Provavelmente não, mas ele foi um evangelista e foi através da sua pregação que o Billy Graham se converteu e se tornou um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Você já ouviu falar do Eric Nash? Esse foi o pastor que pregou em uma escola e um dos jovens que se converteu naquele momento foi o John Stott, conhecido posteriormente como Reverendo John Stott, um dos maiores escritores de teologia envolvendo a pneumatologia, excelentes livros como Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Ele foi capelão da rainha, pastor da All Souls em Londres, um homem que revolucionou a minha geração, trazendo uma teologia de qualidade. Muitas vezes nós não conhecemos algumas pessoas que acabam ficando no anonimato, mas graças ao seu belíssimo trabalho e ao cumprimento do seu chamado, muitos outros são alcançados e por causa disso todos nós somos abençoados. Hoje eu quero falar sobre um chamado especial na vida de alguém que ficou praticamente no anonimato na Bíblia Sagrada, mas os seus frutos repercutiu de tal forma que boa parte do Novo Testamento foi produzido por causa de um desses frutos. Hoje eu quero falar de um chamado especial na vida de Ananias e o resultado, que foi Saulo de Tarso, posteriormente conhecido o apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque eu creio que é um chamado especial para cada um daqueles e daquelas que estão agora assistindo essa gravação. Eu peço que essa palavra alcance cada coração e possa inspirar a vida e a vocação para que possamos juntos cumprir então o teu chamado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse chamado especial aconteceu na vida de Ananias, lá em Atos capítulo de número 9. O texto sagrado nos diz que Saulo, ele que era o perseguidor, ele que havia participado do apedrejamento de Estevão, ele que foi aquele responsável como representante do império para matar todos aqueles que se diziam cristãos. A caminho de Damasco, ele teve uma visão, uma grande luz, ele caiu por terra e ali Jesus fala com ele, ele fica cego e o Senhor depois vai até Ananias e diz: Ananias, vá até tal lugar em Damasco, porque Saulo de Tarso está ali. Ananias se perguntou: como assim? É sério? Saulo, o perseguidor, aquele que acabou de matar o Estevão? Como assim é para eu ir lá? E Deus disse: vai lá, Ananias. E respondeu então Ananias, Atos capítulo 9, versículo 13. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Parece-me que Ananias estava aqui rejeitando o chamado, estava resistente a um chamado. Quantas vezes eu e você também não estamos resistentes à direção que muitas vezes Deus tem para mim e para a sua vida como um chamado por causa de N obstáculos que a gente coloca. O Ananias colocou aqui o obstáculo muito claro do medo, da resistência, da possibilidade de algum tipo de perseguição. Eu não sei quais são os obstáculos que você enfrenta na sua vida, no seu ministério, mas uma coisa é certa: quando Deus te chama, você precisa entender que você não vai na sua força, no seu nome, você vai na força do Senhor. Então, como receber esse chamado especial? Em primeiro lugar, ouça a direção do céu. Sim, o céu tem uma direção muito específica para a sua vida. Enquanto você viver de acordo com a sua própria direção, com a sua vida, com o seu entendimento, com a sua vontade, com o seu achismo, nada vai acontecer. Mas quando você ouvir a voz de Deus, você vai ver uma direção muito clara. O texto sagrado nos diz que o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja, aquele que perseguia, agora seria perseguido. Aquele que esquartejava, matava, agora era hora dele pagar o preço. Por quê? Porque Deus o estava chamando. Há uma voz do céu. O Pai falou com Ananias, e porque Ananias obedeceu à direção do Pai, Saulo se tornou o apóstolo Paulo. O homem que escreveu boa parte do Novo Testamento e trouxe tantas lições de vida para a minha e para a sua vida.
E isso é muito interessante, porque quantas vezes na nossa vida nós também não nos colocamos exatamente como Ananias, receoso, mas diante da direção do céu. Hoje eu quero convocar você a compreender o que o Pai está preparando para você no dia de hoje. Então, para que isso aconteça, em primeiro lugar, ouça a direção do céu. Em segundo lugar, seja um instrumento de milagres. Você crê em milagres? Sim, eu creio em milagres, prodígios, maravilhas. Eu creio que o Deus que fez no Antigo, no Novo Testamento, continua fazendo até os dias de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então hoje eu quero profetizar sobre sua vida. Assim como Deus usou Ananias sobre a vida de Saulo, Ele quer te usar também. Basta que você esteja pronto a se colocar como um instrumento de milagres aonde você está. Veja o texto sagrado, ele é muito claro quando nos diz no verso número 17 e 18 de Atos, capítulo 9. Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E o texto nos diz, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Imediatamente. Receba essa palavra na sua vida. Quando você se disponibiliza como um instrumento, quando você se permite ser um agente de milagres aonde você está, imediatamente Deus opera. Porque você não fala em seu nome, você não faz baseado nos seus conceitos, nos seus próprios dogmas. Você faz em nome de Jesus. E o Senhor que operou, continua operando e vai operar através da sua vida. Então, o que fazer? Tenha a direção do céu. Se coloque como um instrumento de milagres. Ananias foi lá, orou e foi um instrumento sobre a vida de Saulo. E porque ele clamou pelo Espírito Santo, as escamas caíram dos olhos de Saulo. Eu não sei quantas escamas hoje precisam sair dos seus olhos ou dos olhos de outros que precisam compreender o chamado de Deus na sua vida. Mas hoje é dia de escamas caírem e de o Senhor te usar poderosamente aonde você estiver. Então ouça a direção do céu, seja um instrumento de milagres. E terceiro e último lugar, testemunhe os feitos do Espírito Santo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, é impressionante como Ele age através de nós, apesar de nós mesmos. Pecadores que somos, o Senhor nos afia, nos afina e nós somos instrumentos em suas mãos. E nós vemos um milagre acontecer e a partir daí nós passamos a ter testemunhos de vida, de ações miraculosas, do poder de Deus se manifestando através das nossas vidas. E não foi diferente na vida de Ananias. Venha comigo no versículo de número 22 de Atos capítulo 9. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja, o poder da sua palavra era tão forte que ele confundia as pessoas falando sobre Jesus Cristo. Aonde você for, você vai trazer confusão à mente das pessoas para que elas possam ter o verdadeiro entendimento do céu aqui na terra. É o sobrenatural se tornando algo natural. As pessoas vão dizer, mas o diagnóstico disse outra coisa. Mas através da sua vida, o testemunho que você vai dar, Deus vai operar. É impressionante como Deus fez na vida de Ananias. Eu creio que hoje Ele está aqui para fazer na sua vida também. Então, através desse vídeo do YouTube, receba agora diretamente na sua vida esse chamado especial. Talvez você seja como Ananias, talvez ninguém cite seu nome, talvez você nem tenha muitos seguidores nas redes sociais, mas lembre-se, no céu o seu nome será mencionado. E mais importante, no inferno, porque você será um agente para saquear o inferno, para povoar os céus e assim você será conhecido por aquele que tirou vidas que estavam caminhando para a perdição, agora para viver a salvação. Com Ananias, ele alcançou o Saulo, o apóstolo Paulo. Aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que estava diante do apedrejamento de Estevão, agora era aquele que estava em naufrágio, era aquele que estava sofrendo, era aquele que estava vivendo momentos difíceis, de prisão, abandonado, caluniado, açoitado. Paulo, o apóstolo, ele viveu uma vida cujo chamado especial impactou a nossa própria vida por meio da palavra de Deus. Hoje o Senhor quer te usar. Hoje o Senhor está te levantando para você compreender que há um chamado especial para a sua vida também. Lembre-se, assim como o apóstolo Paulo, ele viveu a sua vida de acordo com o seu chamado.
E foi um instrumento poderosíssimo entre os gentios, entre reis, entre as mais diversas áreas da sociedade. O Senhor também quer te usar no teu contexto, aonde você está. Talvez você seja Ananias. Talvez as pessoas nem citem seu nome, mas lembre-se, o céu está se alegrando com isso. Os anjos estão fazendo festa através da sua obediência, através da sua direção. E saiba que esses frutos, eles vão gerar bênçãos sem medidas. O fruto de Ananias foi Saulo. O apóstolo Paulo, ele que escreveu tantas cartas, livros, epístolas, ele que foi um forte instrumento de Deus e que trouxe impacto. Foi o próprio apóstolo Paulo quem disse, no fim da sua jornada, olhando para essa vocação tão especial, ele disse ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama o Senhor? Você está pronto para obedecer o chamado especial de Deus para a sua vida? Então deixe-me orar por você. Pai, muito obrigado pela vida de Ananias, pelo seu fruto fiel, Saulo, apóstolo Paulo. Obrigado pelo impacto que esses homens geraram a partir da sua disponibilidade diante do chamado. Eu peço a Deus que a tua mão poderosa esteja sobre cada um e cada uma, que nesse momento, através desse vídeo, recebe essa poderosa palavra em seus corações, que sejam instrumentos de milagres, ouvindo a direção do céu e fazendo a diferença nesse chamado. Em nome de Jesus. Amém.